A água gelada do córrego Cambé corria com mais força naquela manhã de inverno em Londrina, carregando folhas secas e restos de plástico que se acumulavam nas margens pedregosas. Ícaro Saldanha acordara antes das 5 da manhã, como fazia todos os dias, vestindo o casaco remendado que sua mãe havia consertado na noite anterior. O menino de 10 anos tinha uma rotina que nenhuma criança deveria conhecer tão bem: percorrer os terrenos baldios da região norte da cidade antes que o sol nascesse completamente, catando garrafas plásticas, latinhas de alumínio e papelão para vender no ferro velho da Avenida Saul Elkind. O cômodo onde vivia com a mãe Dalva e os 2 irmãos menores tinha paredes de tijolo sem reboco, um fogão velho de 2 bocas e 3 colchões finos espalhados pelo chão de cimento queimado. Dalva trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes durante a semana, saindo antes das 6 da manhã e voltando apenas depois das 8 da noite, com o corpo dolorido, mas sempre com um sorriso cansado para os filhos. Ícaro havia aprendido cedo que precisava ajudar, que cada real fazia diferença quando o dinheiro mal dava para o arroz e o feijão no fim do mês. Naquela manhã específica de junho, o céu estava carregado de nuvens cinzentas que ameaçavam chuva a qualquer momento. Ícaro seguia sua rota habitual pela margem do córrego, os olhos atentos a qualquer coisa que pudesse ser vendida, quando algo diferente chamou sua atenção. Entre as pedras maiores, onde a água formava um remanso mais calmo, havia o que parecia ser um monte de roupas escuras. O menino se aproximou com curiosidade, pensando que talvez fosse um casaco ou calça que alguém havia jogado fora, mas quando chegou mais perto, seu coração disparou. Era um homem. Um homem de verdade, jogado ali entre as pedras, com o rosto parcialmente submerso na água gelada. Ícaro sentiu o impulso de correr, de fugir daquilo que seus olhos viam, mas algo o fez ficar. O homem se mexeu levemente, emitindo um gemido baixo que soou como um pedido desesperado de ajuda. O menino olhou ao redor, verificando se havia mais alguém por perto, mas a margem do córrego estava deserta naquele horário. Apenas os pássaros madrugadores cantavam nas árvores próximas, indiferentes ao drama humano que se desenrolava. O homem usava um terno escuro completamente encharcado e rasgado em vários lugares. Tinha cortes no rosto, nos braços, e quando tentou levantar a cabeça da água, Ícaro pôde ver que seus olhos estavam inchados e havia sangue seco misturado com a lama. Devia ter uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos grudados na testa, e uma expressão de dor que tocou algo profundo no coração do menino. Ícaro se aproximou devagar, estendendo a mão pequena e magra. O homem agarrou seus dedos com uma força surpreendente para alguém naquele estado, como se estivesse se segurando em uma tábua de salvação no meio de um oceano violento. O menino puxou, usando toda a sua força limitada, e conseguiu arrastar o homem alguns centímetros para fora da água, até que ele ficasse com o peito apoiado nas pedras secas. "Ajude-me, por favor", sussurrou o homem com a voz rouca e trêmula. "Meu irmão", ele tentou. "Não posso voltar para casa. Eles vão me encontrar." Ícaro não entendia completamente o que estava acontecendo, mas reconhecia desespero quando via. Crescera em um bairro onde a violência era uma presença constante, onde aprendera a ler situações de perigo com a intuição aguçada de quem precisava sobreviver. Aquele homem estava com medo de verdade, estava fugindo de algo e precisava de ajuda urgente. O menino olhou ao redor novamente, pensando rapidamente. Não podia levar o homem para casa, sua mãe entraria em pânico e eles não tinham espaço nem recursos para esconder alguém. Mas conhecia um lugar, uma casa abandonada nos fundos do bairro Conjunto Habitacional João Paz, onde ninguém ia porque diziam que tinha ratos e o teto estava caindo. Não era muito longe dali, talvez uns 15 minutos caminhando devagar. "O senhor consegue andar?" perguntou Ícaro, sua voz fina, mas firme. O homem assentiu fracamente, fazendo um esforço visível para se apoiar nos cotovelos. Ícaro passou o braço sob o ombro dele, sentindo o peso do corpo adulto contra seu corpo franzino. Era pesado demais, mas o menino tinha uma determinação que vinha de algum lugar profundo dentro de si. Começaram a caminhar lentamente, tropeçando nas pedras, o homem arrastando uma das pernas que parecia machucada. "Como você se chama, menino?" perguntou o homem entre respirações difíceis.
Ícaro. Ícaro Saldanha. Inácio. Inácio Perdigão, respondeu o homem. E mesmo na condição em que estava, havia uma dignidade em sua voz ao pronunciar seu nome completo. Levou quase meia hora para chegarem até a casa abandonada. O céu estava ficando mais claro, e Ícaro sabia que logo começaria o movimento do bairro, pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola. Precisavam se esconder antes que alguém os visse. A casa era uma construção inacabada, com apenas as paredes de tijolo à vista e alguns buracos onde deveriam estar as janelas. O chão era de cimento bruto e gelado, mas pelo menos tinha um teto sobre as cabeças. Ícaro ajudou Inácio a se sentar encostado em uma parede, em um canto, que ficava escondido da vista de quem passasse pela rua. O empresário respirava com dificuldade, segurando as costelas como se cada inspiração fosse uma agonia. O menino observava em silêncio, sua mente infantil tentando processar a situação extraordinária em que se encontrava. "Preciso que você me escute com atenção", disse Inácio depois de alguns minutos, sua voz mais firme, agora que estava fora da água gelada. "Estou em perigo. Meu irmão e outras pessoas querem tomar minha empresa, meus bens. Eles me deixaram naquele córrego para passar a noite toda, esperando que eu não sobrevivesse ao frio. Mas você me salvou, Ícaro. Você me deu uma chance de lutar de volta." O menino engoliu em seco, seus olhos arregalados. Nunca havia conversado com um empresário antes, alguém que tinha bens e empresa. Para ele, essas eram palavras de outro mundo, de uma realidade distante, como as novelas que sua mãe às vezes assistia na televisão pequena e velha que tinham em casa. "Por que seu irmão faria isso?" perguntou Ícaro, a curiosidade vencendo o medo. "Inveja, menino. Ganância. Ele sempre viveu à minha sombra, sempre quis o que era meu. E agora encontrou pessoas que o ajudaram a tentar tirar tudo de mim." Inácio fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do garoto. "Mas eu tomei precauções. Antes de encontrar meu irmão ontem, escondi documentos importantes, dinheiro, coisas valiosas em um lugar seguro. Se eu conseguir recuperar essas coisas, posso provar quem eu sou. Posso lutar de volta." "Onde estão essas coisas?" perguntou Ícaro. "Em um posto de gasolina na Avenida Madre Leônia Milito. Conhece?" Ícaro assentiu. Conhecia aquele posto. Passava por ali às vezes quando ia até o centro da cidade. Escondidas atrás de um ipê amarelo grande, que fica nos fundos, entre pedras empilhadas. Tem 3 pedrinhas brancas formando um triângulo marcando o lugar exato. Uma sacola de couro marrom com tudo dentro. O menino processava as informações rapidamente. "Mas, se o seu irmão sabe que o senhor escondeu algo, não vai estar procurando?" "Exatamente. Por isso não posso ir buscar pessoalmente. Eles devem ter colocado pessoas vigiando os lugares que eu frequento, esperando que eu apareça." Inácio olhou para Ícaro com uma intensidade que o menino nunca havia visto antes. "Mas ninguém vai suspeitar de um menino catando materiais recicláveis. Você poderia passar despercebido, onde eu seria capturado imediatamente." Ícaro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que o homem estava pedindo era perigoso. Ele sabia disso instintivamente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dele que queria ajudar, que via naquele empresário ferido não apenas um rico em apuros, mas um ser humano que dependia dele para sobreviver. Era o mesmo sentimento que sua mãe sempre tentava ensinar. Aquela compaixão que não escolhia a quem ajudar baseado em quanto dinheiro a pessoa tinha no bolso. "Eu posso tentar", disse Ícaro finalmente, sua voz pequena, mas determinada. "Mas preciso voltar para casa agora. Minha mãe vai acordar e se preocupar se eu não estiver lá. À tarde eu tenho escola, mas posso ir ao posto antes, umas 10 da manhã, talvez." Inácio fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia lágrimas se formando nos cantos. "Obrigado, Ícaro. Você não imagina o quanto isso significa. Quando tudo isso terminar, eu prometo que vou recompensar você e sua família adequadamente." O menino apenas acenou com a cabeça, sem entender completamente o que aquilo significava. Retirou seu próprio casaco, apesar do frio que sentia, e estendeu para Inácio. "O senhor precisa mais do que eu agora. Volto assim que puder." Antes de Ícaro sair, Inácio o chamou mais uma vez. "Menino, seja cuidadoso. Se alguém perguntar algo, você é apenas um catador de recicláveis fazendo seu trabalho."
Não olhe diretamente para ninguém que pareça estar vigiando, não demonstre nervosismo. Você consegue fazer isso? Ícaro pensou em todas as vezes que havia passado por policiais, seguranças de lojas, pessoas que olhavam para ele com desconfiança apenas por ser uma criança pobre. Havia aprendido a ser invisível quando necessário, a baixar a cabeça e seguir em frente como se não existisse. Consigo sim, senhor. O caminho de volta para casa pareceu mais curto, como se seus pés tivessem ganhado asas. A mente de Ícaro estava acelerada, pensando em tudo que havia acontecido, na responsabilidade enorme que acabara de aceitar. Quando chegou em casa, sua mãe já estava acordada, preparando café aguado e pão com margarina para o café da manhã dos 3 filhos. Onde você estava, meu filho? Acordei e você não estava aqui, perguntou Dalva com aquele tom de preocupação que só mães conseguem ter. Fui catar um pouco antes, mãe. Tinha muito material hoje perto do córrego, mentiu Ícaro, sentindo um peso na consciência, mas sabendo que não podia contar a verdade ainda. Dalva olhou para o filho com aqueles olhos cansados, mas cheios de amor. E Ícaro pode ver que ela notava algo diferente nele, mas não sabia exatamente o que. Você trabalha demais para uma criança, Ícaro. Devia estar brincando, estudando, não catando lixo nas ruas. Preciso ajudar a senhora, mãe. Somos uma família, respondeu o menino, repetindo as palavras que ela mesma sempre dizia. Depois do café ralo, Ícaro ficou inquieto, contando os minutos até poder sair novamente. Disse à mãe que ia catar mais um pouco antes da escola, e ela apenas suspirou, beijando sua testa e pedindo que tomasse cuidado. Os 2 irmãos menores ainda dormiam, alheios ao drama que o irmão mais velho estava vivendo. O posto de gasolina ficava a uns 40 minutos de caminhada da casa de Ícaro. Ele levou seu saco grande de lixo reciclável, aquele que usava para carregar as garrafas e latinhas, para que sua história fosse convincente, caso alguém perguntasse. Enquanto caminhava pelas ruas de Londrina, que começavam a acordar para mais um dia, o menino observava tudo com atenção redobrada, procurando por qualquer sinal de pessoas vigiando ou agindo de forma suspeita. Quando chegou ao posto, seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. Tentou acalmar a respiração, lembrando das instruções de Inácio. Seja natural, seja invisível. Começou a catar algumas garrafas que estavam jogadas próximo às bombas de gasolina, movendo-se lentamente em direção aos fundos do posto, onde ficava o IP amarelo que Inácio havia mencionado. A árvore era impossível de perder, grande e imponente mesmo sem flores naquela época do ano. Ícaro fingiu estar interessado em algumas latinhas próximas, mas seus olhos procuravam pelas pedras empilhadas. Quando as encontrou, viu também algo que fez seu sangue gelar. 2 homens de terno barato, fumando cigarros, encostados em um carro escuro do outro lado da rua. Estavam olhando exatamente na direção do posto, seus olhos varredendo cada pessoa que entrava e saía. Ícaro engoliu o medo que ameaçava paralisá-lo. Aqueles homens estavam ali por um motivo, e esse motivo era esperar que Inácio aparecesse para recuperar o que havia escondido. Mas eles estavam procurando por um homem adulto, um empresário. Não estavam prestando atenção em um menino magro, vestindo roupas velhas e sujas, catando lixo como faziam centenas de outras crianças pela cidade. O menino se aproximou do IP com movimentos casuais, abaixando-se para pegar uma garrafa que estava justamente perto das pedras. Com as mãos tremendo levemente, começou a remover as pedras menores, procurando pelas 3 pedrinhas brancas em forma de triângulo. Quando as encontrou, seu coração deu um salto. Cavou um pouco mais, afastando terra e folhas secas, até que seus dedos tocaram algo de couro. Era a sacola. Estava ali, exatamente onde Inácio havia dito. Ícaro olhou discretamente na direção dos 2 homens de terno. Eles continuavam fumando, conversando entre si, sem prestar atenção no garoto pobre que mexia nas pedras. Para eles, ele era apenas parte da paisagem urbana da pobreza, invisível em sua miséria. Com movimentos rápidos, mas cuidadosos, Ícaro puxou a sacola e a colocou dentro de seu saco de lixo reciclável, cobrindo-a com as garrafas e latinhas que havia catado. Depois simplesmente se levantou e começou a se afastar, caminhando com a mesma calma forçada de antes.
resistindo ao impulso de correr. Só quando dobrou a esquina e não podia mais ver os homens de terno é que Ícaro permitiu que suas pernas corressem. Correu por ruas que conhecia de cor, pegando atalhos entre becos e terrenos baldios, até ter certeza absoluta de que ninguém o havia seguido. Quando finalmente parou para respirar, encostado em um muro de uma escola desativada, seus pulmões ardiam e seu coração parecia querer sair do peito. Mas ele havia conseguido. Tinha a sacola. Tinha a chance de ajudar Inácio a lutar de volta contra aqueles que haviam tentado destruí-lo. Ícaro olhou para o céu nublado de Londrina, sentindo uma mistura estranha de medo e orgulho. Não sabia o que viria a seguir. Não sabia se havia tomado a decisão certa, mas sabia que havia feito o que sua mãe sempre o ensinara a fazer: ajudar quem precisava, independentemente de quem fosse. Quando Ícaro chegou de volta à casa abandonada, Inácio estava exatamente onde o havia deixado, encostado na parede de tijolo, mas agora seus olhos estavam fechados e por um momento terrível o menino pensou que ele pudesse ter falecido ali sozinho. Mas, quando se aproximou, o empresário abriu os olhos lentamente, e um brilho de esperança iluminou seu rosto machucado ao ver o garoto segurando o saco de materiais recicláveis. "Conseguiu?" perguntou Inácio com a voz rouca, tentando se endireitar contra a parede. Ícaro apenas acenou com a cabeça, abaixando-se e começando a remover as garrafas e latinhas que cobriam a sacola de couro. Quando a puxou para fora, Inácio estendeu as mãos trêmulas, pegando o objeto como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Abriu o zíper com dedos que tremiam tanto de emoção quanto de dor e começou a verificar o conteúdo. "Está tudo aqui", murmurou, mais para si mesmo do que para Ícaro. O dinheiro, os documentos, as joias de Clara. Tudo. Olhou para o menino com olhos que agora brilhavam com lágrimas não derramadas. "Você não tem ideia do que fez por mim, Ícaro. Não tem ideia." O garoto sentou-se no chão frio de cimento ao lado de Inácio, observando, enquanto o homem retirava da sacola maços de dinheiro cuidadosamente embrulhados em plástico, envelopes com documentos e uma pequena caixa de veludo azul escuro. Havia algo de sagrado naquele momento, como se testemunhasse algo muito além de sua compreensão infantil. "Tinha 2 homens vigiando o posto", contou Ícaro, "de terno escuro, fumando do outro lado da rua. Mas não prestaram atenção em mim. Acho que estavam esperando o senhor aparecer." Inácio acenou com a cabeça gravemente. "Eram os seguranças que meu irmão Otávio contratou. Homens violentos que trabalham para quem paga mais." Abriu a caixa de veludo, revelando um par de brincos de diamante que brilhavam mesmo na luz fraca que entrava pelas aberturas da casa abandonada. "Estes eram da minha esposa, Clara. Ela faleceu há 3 anos, câncer. São a única coisa física que me resta dela, além das memórias." Sua voz quebrou levemente ao dizer isso. Ícaro não sabia o que dizer. Nunca havia visto diamantes de verdade antes. Nunca havia estado tão perto de tanto dinheiro. Os maços de notas pareciam irreais, pertencentes a um mundo que ele só conhecia pela televisão e pelas histórias que ouvia. "Quanto dinheiro tem aí?" perguntou o menino, sua curiosidade natural vencendo a timidez. R$ 48.000. Inácio começou a separar os documentos, verificando cada um com atenção. "E estes papéis são ainda mais valiosos que o dinheiro. Contratos que provam que eu sou o dono legítimo da Perdigão Distribuidora de Alimentos. Extratos bancários que mostram movimentações estranhas que começaram há alguns meses. Meu irmão e o advogado dele, Rubens Lacerda, vinham preparando isso há muito tempo." Inácio pegou um dos envelopes e o abriu cuidadosamente, retirando folhas de papel que continham números e tabelas. "Olhe isto, Ícaro. Transferências de valores grandes para contas que eu nunca autorizei. Dinheiro saindo da empresa para lugares que não reconheço. Eles estavam drenando minha empresa aos poucos, preparando o terreno para quando me eliminassem completamente." O menino ouvia com atenção, tentando entender aquele mundo de negócios e traições que era completamente novo para ele. Na sua realidade, as preocupações eram mais simples e diretas: ter o que comer, pagar o aluguel, conseguir material reciclável suficiente para ajudar nas despesas. Mas ali estava, envolvido em algo muito maior,
algo que envolvia milhões de reais e conspirações elaboradas. "O que o senhor vai fazer agora?" perguntou Ícaro. Inácio ficou em silêncio por alguns momentos, seus olhos fixos nos documentos em suas mãos. "Preciso reunir mais provas. Preciso descobrir exatamente quem está envolvido nisso, até onde vai a conspiração. E preciso fazer isso sem que eles saibam que estou vivo e me organizando." Olhou para Ícaro com uma intensidade que fez o menino se endireitar. "E vou precisar de ajuda. Sua ajuda." "Minha ajuda? Mas eu sou só uma criança, senhor Inácio." "Exatamente. Você é invisível para eles, Ícaro. Pode ir a lugares e ver coisas que eu nunca poderia agora." O empresário se inclinou para a frente, ignorando a dor que o movimento causava. "Tenho pessoas leais na empresa, funcionários que trabalham comigo há anos. Preciso contactá-los sem levantar suspeitas. Preciso saber o que está acontecendo lá dentro. E você pode ser meu elo com eles." Ícaro sentiu um frio na barriga que não tinha nada a ver com o cimento gelado onde estava sentado. "Mas é perigoso. E se descobrirem? E se machucarem minha mãe e meus irmãos?" Inácio colocou uma mão no ombro do menino, um gesto paternal que Ícaro nunca havia experimentado, já que nunca conhecera o próprio pai. "Eu protegerei você e sua família com minha própria vida, Ícaro. E quando tudo isso terminar, quando eu recuperar o que é meu, prometo que vocês nunca mais vão precisar se preocupar com dinheiro. Sua mãe não vai precisar trabalhar em 3 casas. Seus irmãos vão poder estudar em boas escolas. E você? Você vai ter todas as oportunidades que uma criança merece ter." Eram promessas grandes, promessas que pareciam impossíveis na realidade dura que Ícaro conhecia. Mas havia algo nos olhos de Inácio, uma sinceridade profunda, que fazia o menino querer acreditar. Antes que pudesse responder, ouviram vozes do lado de fora da casa abandonada. Ícaro se levantou rapidamente, fazendo sinal para Inácio ficar quieto, e se aproximou de uma das aberturas que serviam de janela. Eram apenas 2 moradores de rua passando pela rua, discutindo sobre onde conseguiriam comida naquele dia. Ícaro esperou até que se afastassem completamente, antes de se virar de volta para Inácio. "A gente não pode ficar aqui muito tempo. As pessoas começam a passar mais por aqui durante o dia. Precisa de um lugar melhor para se esconder." Inácio concordou, mas quando tentou se levantar, gemeu de dor e teve que se apoiar na parede. "Minhas costelas. Acho que estão quebradas. Não consigo me mover muito sem sentir como se estivessem me esfaqueando por dentro." Ícaro mordeu o lábio inferior, pensando rapidamente. Conhecia um lugar, um barraco nos fundos de um lote vago onde um senhor idoso morava sozinho. O homem era conhecido no bairro por ajudar quem precisava. Nunca fazia perguntas demais. Mas significaria confiar em mais alguém, aumentar o risco. "Tenho uma ideia", disse Ícaro finalmente. "Mas vai ter que confiar em mim." "Já confio, menino. Já confio mais em você do que confiei em meu próprio irmão." As palavras tocaram Ícaro de uma forma que ele não esperava. Ninguém nunca havia depositado tanta confiança nele antes. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. "Está bem, mas primeiro preciso ir para a escola, senão minha mãe vai desconfiar. À tarde eu volto e a gente move o senhor para um lugar melhor. Até lá precisa ficar quieto aqui." Antes de sair, Ícaro ajudou Inácio a se posicionar em um canto mais escondido, cobriu-o com alguns papelões que encontrou pelo local e deixou uma garrafa de água que tinha em sua mochila. Também deixou metade do pão que sua mãe havia dado para ele levar para a escola. Não era muito, mas era o que tinha para oferecer. A escola era um martírio naquele dia. Ícaro não conseguia se concentrar em nada que a professora dizia. Sua mente estava completamente ocupada com Inácio, com os homens de terno vigiando o posto, com o dinheiro e os documentos escondidos naquela casa abandonada. Seus colegas notaram que ele estava mais quieto que o normal, mais distante, mas ninguém deu muita importância. Ícaro sempre fora uma criança reservada, mantendo seus problemas para si mesmo. Durante o intervalo, enquanto os outros garotos jogavam futebol no pátio empoeirado da escola, Ícaro ficou sentado sozinho embaixo de uma árvore, planejando mentalmente os próximos passos. Precisava mover Inácio para um lugar seguro. Precisava descobrir como contactar os funcionários leais do empresário sem levantar suspeitas.
e precisava fazer tudo isso enquanto mantinha sua rotina normal para que sua mãe não desconfiasse de nada. Quando a aula finalmente terminou, Ícaro correu para casa mais rápido do que nunca. Sua mãe ainda não havia chegado do trabalho. Os irmãos menores estavam na casa de uma vizinha que cuidava deles durante a tarde. Ícaro pegou algumas roupas velhas que pertenciam à sua mãe, um cobertor fino e o pouco de comida que tinham em casa, enrolou tudo em uma sacola plástica e saiu novamente. Primeiro foi até a casa abandonada verificar Inácio. O empresário estava acordado, mas claramente pior do que pela manhã. Seu rosto estava mais pálido, suava frio mesmo com o ar gelado de junho, e quando respirava era possível ouvir um chiado preocupante. "Precisa de um médico", disse Ícaro, a preocupação evidente em sua voz. "Não posso ir a um hospital, eles vão me encontrar." Inácio tentou sorrir, mas foi mais uma careta de dor. "Vou aguentar, menino. Só preciso de tempo para me recuperar." Ícaro não estava convencido, mas não discutiu. Ajudou Inácio a trocar de roupa, vestindo-o com as roupas simples e velhas que havia trazido. O terno encharcado e rasgado foi escondido embaixo de alguns entulhos. Quando Inácio vestiu aquelas roupas de pobre, algo mudou em sua aparência. Não parecia mais um empresário rico, parecia apenas mais um homem sofrido da periferia de Londrina. "Agora vamos sair daqui", disse Ícaro, devagar, se apoiando em mim. O trajeto até o barraco do senhor Tertuliano foi lento e doloroso. Inácio mal conseguia caminhar. Cada passo era uma tortura que ele tentava esconder sem muito sucesso. Ícaro precisou parar várias vezes, deixando o homem descansar encostado em muros e árvores. Felizmente, naquele horário da tarde, o movimento no bairro era menor. A maioria das pessoas estava trabalhando ou dentro de casa. Quando finalmente chegaram ao barraco, Tertuliano estava sentado em uma cadeira velha na frente de sua moradia, fumando um cigarro enrolado à mão. O velho tinha mais de 70 anos, rosto enrugado pelo sol e pela vida dura, mas olhos gentis que haviam visto muita coisa e aprendido a não julgar. "Seu Tertuliano", disse Ícaro respeitosamente, "este é um amigo que precisa de ajuda. Ele não tem onde ficar por uns tempos. O senhor poderia deixar ele descansar aqui no seu barraco?" O velho olhou para Inácio demoradamente, seus olhos experientes avaliando a situação sem fazer perguntas inconvenientes. "Estava correndo de alguém, rapaz?" Inácio olhou diretamente para o velho. "De pessoas que querem me prejudicar, mas prometo que não vou trazer problemas para o senhor. Só preciso de um lugar para me recuperar e pensar no que fazer." Tertuliano deu uma longa tragada no cigarro, soltou a fumaça devagar e então acenou com a cabeça. "Pode entrar. Tenho pouco, mas o pouco que tenho eu divido. Só não me peça para mentir se a polícia aparecer aqui fazendo perguntas. Não vou pedir isso", garantiu Inácio. O interior do barraco era simples, mas limpo. Tinha uma cama de solteiro com colchão fino, um fogão pequeno, uma mesa com 2 cadeiras e prateleiras com alguns mantimentos básicos. Tertuliano ajudou Ícaro a acomodar Inácio na cama, e o empresário quase desabou sobre o colchão exausto demais para tentar manter a compostura. "Vou fazer um chá", disse o velho, movendo-se pela cozinha com a familiaridade de décadas. "Parece que está com febre, precisa de algo quente no estômago." Enquanto Tertuliano preparava o chá, Ícaro sentou-se ao lado da cama onde Inácio descansava. O menino estava cansado também, a tensão do dia todo começando a cobrar seu preço. Mas não podia descansar ainda. Tinha que voltar para casa antes que sua mãe chegasse do trabalho e começasse a fazer perguntas. "Amanhã eu volto", prometeu Ícaro, "e a gente começa a planejar como contactar as pessoas da sua empresa." Inácio agarrou a mão do menino com uma força surpreendente. "Obrigado, Ícaro. Obrigado por não ter me deixado naquele córrego. Obrigado por arriscar sua segurança por um estranho." "O senhor não é mais um estranho", respondeu Ícaro com a sabedoria simples que às vezes as crianças têm. "É alguém que precisa de ajuda, e minha mãe sempre diz que a gente ajuda quem precisa, não importa quem seja. Sua mãe é uma mulher sábia. Gostaria de conhecê-la um dia, quando tudo isso terminar." Ícaro sorriu timidamente e se levantou. Tertuliano lhe entregou uma caneca de chá quente e o menino ajudou Inácio a tomar pequenos goles, segurando a caneca com cuidado. Depois, despediu-se
e saiu para a rua que já começava a escurecer com o pôr do sol de inverno chegando cedo. Enquanto caminhava de volta para casa, Ícaro pensava em como sua vida havia mudado completamente em apenas um dia. Pela manhã, era apenas um menino pobre, catando material reciclável para ajudar a família. Agora, era parte de algo muito maior, algo perigoso, mas também emocionante. Tinha um segredo enorme que não podia contar para ninguém, especialmente não para sua mãe, que se preocupava tanto. Quando chegou em casa, Dalva já estava lá, preparando o jantar simples de arroz, feijão e ovo frito. Ela olhou para o filho com aquele olhar maternal que parecia ver através de qualquer mentira. Você está diferente, Ícaro. Aconteceu alguma coisa? Nada não, mãe. Só cansado da escola. Dalva não pareceu convencida, mas não insistiu. Serviu o jantar para os 3 filhos, sentou-se para comer com eles naquela mesa pequena e torta, e Ícaro fez um esforço consciente para agir normal, para conversar sobre coisas cotidianas, para não deixar transparecer o turbilhão de pensamentos e emoções que fervilhava dentro dele. Naquela noite, deitado no seu colchão fino no chão, ouvindo a respiração de seus irmãos menores já adormecidos, Ícaro olhou para o teto escuro e pensou em Inácio. Pensou no homem que havia sido tão rico e poderoso, agora escondido em um barraco humilde, dependendo da bondade de estranhos para sobreviver. Pensou na conspiração elaborada, no irmão traidor, no dinheiro roubado. E pensou em si mesmo, um menino de 10 anos que, de alguma forma, havia se tornado peça fundamental nessa história complexa de traição e redenção. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha e perigosa. Ícaro continuava acordando cedo, indo para a escola, mantendo as aparências de normalidade. Mas sempre que podia, escapava para o barraco de Tertuliano para ver Inácio e ajudar no que fosse necessário. O empresário se recuperava lentamente. As costelas ainda doíam, mas a febre havia passado, e sua mente estava afiada, planejando cada movimento com a precisão de quem construíra um império do zero. Uma semana depois do resgate, Inácio finalmente se sentiu forte o suficiente para começar a agir. Sentado na cadeira velha dentro do barraco, com Ícaro ao seu lado e Tertuliano fumando seu cigarro perto da porta, o empresário traçou um mapa mental de sua organização. Preciso contactar 3 pessoas, explicou Inácio. Primeiro, Valdemar Costa, meu gerente de confiança. Ele está na empresa há 25 anos. É como um irmão para mim. Mais irmão que meu próprio sangue, aparentemente. Segundo, Noêmia Tavares, minha secretária pessoal. Ela sabe de tudo o que acontece no escritório, tem acesso a todos os documentos. E terceiro, preciso chegar até Estela Furtado, prima de Noêmia, que trabalha no banco onde mantenho as contas da empresa. Como eu vou contactar essas pessoas? Perguntou Ícaro, já sabendo que seria ele o encarregado dessa missão perigosa. Inácio havia pensado nisso cuidadosamente. Vou escrever bilhetes, cada um com um código que só a pessoa específica vai entender. Algo que prove que realmente vim de mim. Você vai precisar entregar esses bilhetes pessoalmente, mas de forma que ninguém perceba. E como eu vou chegar até elas sem levantar suspeitas? Foi Tertuliano quem respondeu, sua voz rouca, mas sábia. Menino vendendo bala na rua. Ninguém presta atenção em criança vendendo bala. Você pode circular pela frente da empresa, observar quem entra e sai, identificar as pessoas que o Sr. Inácio descrever e, então, abordar quando tiver oportunidade. Inácio sorriu, impressionado com a astúcia do velho. Excelente ideia. Ícaro, você seria capaz de fazer isso? O menino pensou por um momento. Nunca havia vendido balas na rua antes, mas conhecia várias crianças que faziam isso para sobreviver. Não deveria ser difícil agir como elas. Consigo sim, mas vou precisar de dinheiro para comprar as balas primeiro. Inácio pegou a sacola de couro que mantinha escondida embaixo da cama. Retirou algumas notas e entregou para Ícaro. Compre balas, chicletes, o que conseguir. E tome, pegue isso também. Entregou mais dinheiro. Para sua mãe. Diga que conseguiu vender bastante material reciclável essa semana. Ela não pode desconfiar de nada. Ícaro olhou para o dinheiro em suas mãos. Era mais do que sua mãe ganhava em uma semana de trabalho duro. Sentiu um aperto no peito ao pensar em mentir para ela,
mas sabia que era necessário. Obrigado, Sr. Inácio. Naquela tarde, Ícaro comprou uma caixa de balas variadas em uma loja de atacado na região central. O vendedor nem questionou. Estava acostumado a ver crianças comprando mercadorias para revender nas ruas. Depois, seguiu para a região da Avenida Duque de Caxias, onde ficava o prédio da Perdigão Distribuidora de Alimentos. Era um edifício de 5 andares, não muito grande, mas imponente, com fachada de vidro e o logotipo da empresa em letras grandes na entrada. Ícaro ficou do outro lado da rua observando o movimento. Pessoas entravam e saíam constantemente. Entregadores levavam mercadorias, funcionários fumavam na porta durante as pausas. E lá estavam eles, os 2 seguranças de terno escuro que havia visto no posto de gasolina, agora patrulhando o saguão de entrada com olhares intimidadores. O menino começou a circular pela calçada, oferecendo balas para os transeuntes. A maioria ignorava, alguns poucos compravam por pena. Mas Ícaro não estava realmente interessado nas vendas. Estava estudando os padrões, identificando os funcionários que correspondiam às descrições que Inácio havia dado. Valdemar Costa foi o primeiro que identificou. Um homem de uns 45 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, óculos de armação simples, usando camisa social azul clara e calça jeans. Tinha um ar cansado, mas digno, e quando saiu do prédio às 5:30 da tarde, caminhava com a postura de quem carregava preocupações pesadas. Ícaro o seguiu a uma distância segura. Valdemar entrou em uma padaria 2 quadras adiante, comprou pão e leite, e depois continuou caminhando em direção a um ponto de ônibus. Era a oportunidade que Ícaro precisava. Se aproximou do homem com a caixa de balas na mão. "Quer comprar balas, senhor?" perguntou com a voz aguda que toda criança de rua aprende a usar. Valdemar olhou para o menino e, por um momento, Ícaro viu compaixão em seus olhos. "Quanto custa?" "R$ 1 cada uma." Valdemar pegou a carteira e entregou R$ 5. "Me dá 5, então." Enquanto Ícaro separava as balas, o homem acrescentou baixinho: "Você estuda, menino?" "É importante estudar." "Estudo sim, senhor." Ícaro entregou as balas e, junto com elas, um pequeno papel dobrado. "E o senhor Inácio mandou isso para o senhor." Valdemar congelou completamente. Seus olhos se arregalaram, a cor sumiu de seu rosto e sua mão tremeu ao pegar o papel. Olhou ao redor rapidamente, verificando se alguém estava prestando atenção, e então abriu o bilhete com movimentos nervosos. Ícaro não sabia exatamente o que estava escrito, apenas que Inácio havia incluído uma referência a algo que só Valdemar saberia. Uma conversa privada que haviam tido anos antes sobre a falecida esposa do empresário. O que quer que estivesse escrito fez lágrimas brotarem nos olhos do gerente. "Ele está vivo?" sussurrou Valdemar, sua voz quebrando. Ícaro apenas acenou com a cabeça levemente. "Onde? Como? Achamos que que eles tinham..." O menino olhou ao redor, consciente de que estavam em local público. "Não posso falar aqui, mas ele vai contactar o senhor em breve. Por enquanto, precisa agir como se não soubesse de nada. É muito importante." Valdemar limpou os olhos rapidamente, tentando se recompor. "Diga a ele que estou à disposição. O que ele precisar." Sua voz era firme agora, carregada de lealdade e determinação. "E diga que as coisas estão muito ruins na empresa. Otávio assumiu o controle, tem seguranças intimidando todo mundo, e aquele advogado Rubens está roubando tudo o que pode. Vou passar a mensagem", prometeu Ícaro. O ônibus de Valdemar chegou, e o homem entrou ainda segurando o bilhete como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ícaro o viu partir, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Primeira missão cumprida, mas ainda tinha 2 pela frente. Nos dias seguintes, Ícaro estabeleceu sua presença como vendedor de balas naquela região. As pessoas começaram a reconhecê-lo, alguns até compravam regularmente, e sua presença se tornou parte da paisagem urbana. Os seguranças de Otávio o viam, mas não prestavam atenção. Afinal, era apenas mais um menino pobre tentando ganhar alguns trocados. Noêmia Tavares foi mais difícil de abordar. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelos castanhos presos em coque elegante, sempre vestindo roupas sóbrias, mas bem cuidadas. Trabalhava no 5º andar, e Ícaro percebeu que ela sempre descia para almoçar na mesma lanchonete
todos os dias às 12h30 em ponto. Uma semana depois de contactar Valdemar, Ícaro esperou por Noêmia na porta da lanchonete. Quando ela saiu, já terminando seu sanduíche e caminhando de volta para o trabalho, o menino se aproximou. Dona Noêmia? Chamou com voz respeitosa. A mulher parou e olhou para ele com surpresa. Sim, você sabe meu nome. O senhor Inácio pediu que eu entregasse isso para a senhora. Ícaro estendeu o bilhete rapidamente, olhando ao redor para garantir que ninguém prestava atenção. Noêmia ficou pálida. Suas mãos tremeram quando pegou o papel e ela precisou se apoiar na parede do prédio ao lado. Abriu o bilhete ali mesmo, seus olhos correndo pelas palavras que Inácio havia escrito. Ícaro pode ver lágrimas se formando, escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Ele está bem? Perguntou com voz rouca. Por favor, diga que ele está se recuperando. Está melhorando, respondeu Ícaro. Mas precisa da ajuda da senhora. Noêmia enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. Há tanto que preciso contar a ele. Tantas coisas terríveis acontecendo. Respirou fundo, olhando diretamente nos olhos do menino. Eu salvei documentos. Antes que Rubens pudesse destruir tudo, eu copiei arquivos, imprimi e-mails e escondi provas. Tenho tudo em casa, esperando uma oportunidade de fazer algo com isso. Pode trazer essas provas para um lugar seguro? Noêmia assentiu com determinação. Posso. Mas como? Esses seguranças me seguem às vezes. Otávio desconfia de todos que eram próximos de Inácio. Ícaro pensou rapidamente. A senhora vai à igreja? Vou, todo domingo de manhã. Igreja São José, na Avenida Inglaterra. Domingo que vem leve os documentos na bolsa. Eu vou estar lá. A senhora só precisa deixar a bolsa no banco enquanto reza, e eu vou trocar por uma bolsa idêntica que não tem os documentos. Ninguém vai perceber. Noêmia olhou para aquele menino franzino com uma mistura de admiração e preocupação. Você é muito jovem para estar envolvido em algo tão perigoso. Eu sei, mas o senhor Inácio precisa de ajuda. E eu prometi ajudar. A mulher colocou a mão no ombro de Ícaro, um gesto maternal que o fez lembrar de sua própria mãe. Diga a ele que sou leal até o fim, e que a esposa dele, Clara, deixou um testamento que ele precisa saber. Algo sobre uma fundação beneficente. Eu encontrei o documento no cofre particular dele, antes que Otávio pudesse revirar tudo. Vou contar a ele, prometeu Ícaro. Aquela noite, quando Ícaro chegou ao barraco de Tertuliano para relatar tudo a Inácio, o empresário ouviu com atenção crescente. A notícia sobre o testamento de Clara o deixou especialmente perturbado. Clara nunca me contou sobre nenhuma fundação, disse Inácio, a voz carregada de emoção. Por que ela manteria isso em segredo? Tertuliano, que ouvia a conversa enquanto preparava café para os três, ofereceu sua perspectiva. Talvez ela quisesse que fosse uma surpresa. Ou talvez soubesse que o senhor não aprovaria, e decidiu fazer do jeito dela. Inácio ficou em silêncio, perdido em memórias de sua falecida esposa. Clara sempre foi mais generosa que eu. Sempre se preocupou mais com os outros. Eu estava tão focado em construir o império, em crescer os negócios, que às vezes esquecia que havia um mundo além dos lucros e contratos. Ícaro observava o empresário, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade verdadeira por trás da fachada de poder e controle. Inácio não era apenas um rico que havia caído em desgraça. Era um ser humano completo, com arrependimentos, perdas e dores que o dinheiro nunca poderia curar. O domingo chegou frio e chuvoso. Ícaro havia conseguido com uma vizinha uma bolsa velha idêntica à que Noêmia costumava usar. Havia observado ela durante dias para ter certeza. Vestiu sua melhor roupa, que ainda assim era bem gasta, e foi até a igreja São José, com o coração batendo forte no peito. A igreja estava cheia, o que era bom porque significava mais confusão, mais facilidade para passar despercebido. Ícaro viu Noêmia entrando, sua bolsa grande de couro marrom pendurada no ombro. Ela se sentou no terceiro banco da esquerda, colocou a bolsa ao seu lado e se ajoelhou para rezar. Ícaro esperou alguns minutos, fingindo também estar rezando, e então caminhou lentamente pelo corredor lateral. Quando passou pelo banco de Noêmia, tropeçou de propósito, caindo contra o banco e fazendo algum barulho. Na confusão, suas mãos rápidas trocaram as bolsas.
colocando-a vazia no lugar da cheia. Desculpa, dona, sussurrou para Noêmia enquanto se levantava. Ela apenas acenou com a cabeça, sem olhar diretamente para ele, continuando suas orações. Ícaro saiu da igreja com a bolsa pesada debaixo do braço, o coração disparado, esperando a qualquer momento que alguém gritasse, que alguém o parasse. Mas nada aconteceu. Simplesmente caminhou para fora, um menino pobre, deixando a missa mais cedo, invisível para todos que importavam. Quando chegou ao barraco com a bolsa, Inácio e Tertuliano estavam esperando ansiosamente. O empresário abriu a bolsa com mãos trêmulas e começou a retirar os documentos que Noêmia havia salvado. Eram pilhas de papéis, pendrives, até uma pasta com e-mails impressos. Isto é ouro puro, murmurou Inácio, seus olhos percorrendo os documentos rapidamente. Procurações falsificadas, transferências não autorizadas, e-mails entre Otávio e Rubens, planejando cada detalhe. E aqui, olhe isso. Puxou um envelope separado. O testamento de Clara. Abriu o envelope com reverência, lendo em silêncio enquanto lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Depois de alguns minutos, olhou para Ícaro e Tertuliano com uma expressão de choque absoluto. Clara criou uma fundação beneficente 5 anos antes de falecer. Colocou 40% das ações da empresa no nome dessa fundação, com a condição de que os lucros fossem usados para ajudar famílias carentes de Londrina. Especificamente crianças, educação, saúde. Sua voz quebrou. Ela sabia que eu nunca faria isso voluntariamente, que eu era obcecado demais com crescimento e lucro. Então ela garantiu que acontecesse o que acontecesse, parte da empresa sempre serviria a um propósito maior. O que isso significa? Perguntou Ícaro. Inácio sorriu através das lágrimas. Significa que Otávio e Rubens nunca poderiam ter assumido o controle legalmente. Mesmo que me eliminassem, mesmo que falsificassem todos os documentos do mundo, 40% da empresa pertence a uma fundação que eles nem sabem que existe. Todas as transferências de propriedade que tentaram fazer são nulas, completamente inválidas. Então o senhor já ganhou? Perguntou o menino esperançoso. Não exatamente. Inácio organizou os papéis cuidadosamente. Ainda preciso provar que as procurações são falsas, que houve conspiração, que tentaram me eliminar. E ainda preciso contactar Estela no banco para descobrir exatamente para onde o dinheiro está indo. Mas isto aqui é a espada que vai cortar pela raiz toda a operação deles. Clara, mesmo depois de nos deixar, ainda está me protegendo. Contactar Estela Furtado no banco exigiu mais planejamento e paciência. Ícaro não podia simplesmente entrar em uma agência bancária e abordar uma funcionária sem levantar suspeitas. Então, durante 2 semanas, ele observou os hábitos de Estela, acompanhando seus movimentos da mesma forma que havia feito com Valdemar e Noêmia. Estela era uma mulher de 30 e poucos anos, cabelos loiros curtos, sempre bem arrumada com ternos discretos. Trabalhava no Banco Regional do Paraná, na agência da Avenida Higienópolis. Ícaro descobriu que ela almoçava todos os dias em uma praça próxima, sentando-se no mesmo banco debaixo de uma paineira grande, sempre lendo um livro enquanto comia seu sanduíche. Foi ali que Ícaro a abordou, em uma tarde de julho ensolarada que trazia um alívio temporário do frio intenso. Sentou-se no banco ao lado dela, fingindo estar descansando de seu trabalho vendendo balas, e depois de alguns minutos de silêncio, falou baixinho sem olhar diretamente para ela. Dona Estela, sou amigo da dona Noêmia. Ela pediu que eu conversasse com a senhora sobre um assunto importante. Estela parou de mastigar, seu corpo ficando tenso. Não virou a cabeça, mantendo os olhos no livro, mas sua voz era clara quando respondeu. Que tipo de assunto? Sobre o senhor Inácio Perdigão. Ele está vivo e precisa de informações sobre as movimentações bancárias da empresa dele. Estela fechou o livro lentamente, colocando-o no colo. Seu rosto estava pálido, mas ela manteve a compostura. Se alguém nos ver conversando, vai levantar suspeitas. Preciso ser muito cuidadosa. Eu sei. Por isso vim aqui, onde ninguém da empresa vai ver. O senhor Inácio escreveu algo para a senhora. Ícaro deslizou discretamente um papel dobrado pelo banco, colocando-o ao lado da perna dela. Estela pegou o papel com movimentos naturais,
como se estivesse apenas ajustando sua posição. Abriu o bilhete parcialmente escondido entre as páginas do livro. Leu rapidamente, e Ícaro pode ver suas mãos tremendo levemente. Quando terminou, suspirou profundamente. Eu tinha esperança de que ele estivesse vivo, mas Otávio espalhou que ele havia viajado para o exterior em negócios urgentes. Muita gente acreditou. Mas eu conhecia Inácio há 15 anos. Ele nunca viajaria sem avisar pessoalmente as pessoas de confiança. Guardou o papel dentro do livro. As movimentações que tenho observado são alarmantes. 250 mil reais transferidos em um único dia para contas fantasmas. E tem mais transferências programadas, valores ainda maiores. Para onde está indo o dinheiro? Contas nas Ilhas Cayman, offshore. Impossível de rastrear facilmente. Estela finalmente olhou para Ícaro, e ele pode ver a preocupação genuína em seus olhos. Quem quer que esteja por trás disso tem conhecimento sofisticado de lavagem de dinheiro internacional. Não é amador. Rubens Lacerda, o advogado, é ele que está organizando tudo. Estela assentiu lentamente. Isso faz sentido. Ele apareceu no banco algumas vezes com Otávio, sempre muito confiante, como se fosse dono do lugar. Fez uma pausa. Consegui imprimir todos os extratos, todas as transferências suspeitas dos últimos 6 meses. Está tudo em casa esperando. Como posso fazer chegar até Inácio? Ícaro já havia pensado nisso. Amanhã à noite, a senhora pode deixar um envelope no confessionário da Igreja São José? Às 8 horas, quando terminar a missa da noite. Eu vou buscar. É seguro? Para você, quero dizer. Estela olhou para o menino com preocupação maternal. Você é muito jovem para estar correndo esses riscos. Não é a primeira vez que preciso ser corajoso, respondeu Ícaro simplesmente. E o senhor Inácio está contando comigo. Aquela noite, Ícaro entregou as informações de Estela para Inácio. O empresário estudou cada palavra que Ícaro repetia, fazendo anotações em um caderno velho que Tertuliano havia conseguido. Sua mente trabalhava constantemente, conectando pontos, planejando estratégias, pensando vários passos à frente. Estamos progredindo, disse Inácio, mas ainda não é suficiente. Precisamos de mais. Precisamos entender a extensão completa da conspiração. Foi quando Valdemar apareceu no barraco pela primeira vez. Ícaro havia passado instruções através de outro bilhete, marcando um encontro discreto. O gerente chegou à noite, usando roupas simples, um boné velho escondendo parte do rosto. Quando viu Inácio pela primeira vez desde o desaparecimento, os 2 homens se abraçaram como irmãos que haviam se perdido. Achei que você estivesse acabado, disse Valdemar com a voz embargada. Otávio espalhou que você tinha viajado, mas eu sabia que algo estava errado. Você nunca deixaria a empresa assim sem dar satisfações. Meu irmão tentou me eliminar, Valdemar. Deixou-me para passar a noite toda naquele córrego esperando que eu não sobrevivesse. Inácio apontou para Ícaro. Este menino me salvou. Literalmente, me salvou da perda definitiva. Valdemar olhou para Ícaro com respeito profundo. Você tem um coração maior que muitos adultos, garoto. Voltou-se para Inácio. As coisas na empresa estão muito ruins. Otávio colocou 2 seguranças que mais parecem criminosos. Eles intimidam qualquer um que faz perguntas. E Rubens está no seu escritório todos os dias, mexendo em tudo, apagando arquivos, copiando informações para pendrives. Ele está roubando segredos comerciais, concluiu Inácio. Provavelmente para vender para concorrentes depois que drenar todo o dinheiro. Exatamente o que suspeitamos. Valdemar se sentou na cadeira que Tertuliano ofereceu. Mas tem algo mais, algo que descobri hoje e vim correndo avisar. Ouvi Otávio e Rubens conversando no estacionamento. Eles estavam discutindo sobre o que fazer se você reaparecesse. Rubens disse que tinha um plano para resolver definitivamente o problema. Eliminar-me permanentemente, disse Inácio sem emoção. Não é surpresa. Já tentaram uma vez. É pior que isso. Valdemar se inclinou para a frente. Rubens mencionou que se você aparecesse vivo, eles teriam que agir rápido porque tem um prazo. Algo sobre transferências que se tornam irreversíveis depois de 90 dias. E esses 90 dias terminam em 3 semanas. Inácio ficou pálido. 3 semanas.
Só tenho 3 semanas para reunir provas suficientes, contactar as autoridades corretas e impedir que roubem tudo o que construí em 30 anos de trabalho. Os dias que se seguiram foram de atividade intensa. Inácio, mesmo ainda se recuperando completamente dos ferimentos, trabalhava incansavelmente organizando todas as informações que haviam reunido. Ícaro continuava suas idas e vindas, levando mensagens, coordenando encontros secretos, sempre vigilante para não ser seguido. Foi durante uma dessas vigilâncias que Ícaro fez uma descoberta perturbadora. Estava voltando do barraco de Tertuliano quando viu um dos seguranças de Otávio em seu próprio bairro, conversando com um homem que ele reconheceu imediatamente. Era Jefferson, o agiota local que havia ameaçado sua mãe meses antes por causa de uma dívida pequena que ela havia feito para comprar remédios para o irmão caçula de Ícaro. O menino se escondeu atrás de um carro velho, observando a conversa. Não podia ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal era clara. O segurança estava pagando o agiota por algo, entregando um envelope grosso que Jefferson guardou rapidamente no bolso. Depois, os dois apertaram as mãos e se separaram. Ícaro sentiu um frio na espinha. A conspiração era maior do que imaginavam, conectada ao crime local de formas que não haviam previsto. Correu de volta ao barraco, chegando ofegante e com os olhos arregalados. Senhor Inácio, conseguiu chamar entre respirações difíceis. Vi um dos seguranças conversando com o agiota do bairro. Aquele que ameaçou minha mãe. Estão trabalhando juntos. Inácio e Valdemar, que estava visitando novamente, trocaram olhares sérios. Isso significa que tem conexões com o crime organizado local, disse Valdemar. Não são apenas seguranças contratados, são parte de algo maior. Rubens deve ter essas conexões, concluiu Inácio. Um advogado corrupto geralmente conhece gente do submundo. Ele não está apenas roubando minha empresa. Está usando a estrutura criminosa local para garantir que tudo saia como planejado. Ícaro sentou-se no chão, suas pernas tremendo de medo tardio e exaustão. Pela primeira vez, desde que havia salvado Inácio daquele córrego, a verdadeira magnitude do perigo que enfrentavam se tornou completamente clara para ele. Não estavam lidando apenas com um irmão ganancioso e um advogado corrupto. Estavam enfrentando uma rede criminosa com recursos e violência à disposição. Preciso falar com minha mãe, disse Ícaro de repente. Preciso garantir que ela está segura. Se essa gente descobrir que estou ajudando o senhor, vamos proteger sua família, Ícaro. Inácio falou com firmeza. Valdemar, você pode arranjar alguém de confiança para ficar de olho na casa deles? Discretamente, sem que a mãe do garoto perceba? Valdemar assentiu. Tenho um cunhado que trabalha com segurança privada. Homem sério não vai fazer perguntas. Posso pedir que ele fique atento à região. Enquanto os adultos discutiam medidas de segurança, Ícaro pensava em sua mãe. Dalva ainda não sabia de nada que estava acontecendo. Acreditava que o filho estava apenas trabalhando duro vendendo balas, que o dinheiro extra que ele estava trazendo para casa vinha de vendas excepcionalmente boas. Ela estava feliz porque finalmente podiam comprar coisas que nunca haviam podido antes, como carne todo dia, frutas frescas, até um cobertor novo para cada criança. Mas Ícaro sentia o peso da mentira crescendo dentro dele como uma pedra no estômago. Cada vez que olhava nos olhos cansados, mas felizes de sua mãe, cada vez que ela o abraçava e dizia como estava orgulhosa dele, o menino sentia uma culpa que não sabia como processar. Uma noite, 2 semanas antes do prazo final das transferências, Ícaro voltou para casa e encontrou sua mãe esperando por ele. Ela estava sentada na cadeira velha, com uma expressão séria que ele raramente via. Os irmãos menores já estavam dormindo. Ícaro, precisamos conversar, disse Dalva. O menino sentiu seu coração afundar. Sobre o que, mãe? Sobre de onde está vindo esse dinheiro? Sobre por que você chega tarde em casa tantas vezes? Sobre essas mudanças em você. Dalva se levantou e se aproximou do filho. Eu não sou boba, meu filho. Conheço você desde que nasceu. Sei quando está escondendo algo. Ícaro abaixou a cabeça, incapaz de olhar diretamente para ela. Não posso contar, mãe. Por favor, não me pergunte. É para proteger a senhora e os meninos. Dalva colocou as mãos nos ombros do filho,
forçando-o gentilmente a olhar para ela. Você está em perigo? Está fazendo algo perigoso? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ícaro. Estou ajudando alguém. Um homem bom que foi traído pela própria família. Não estou fazendo nada errado, mãe, prometo. Mas tem gente ruim envolvida, e quanto menos a senhora souber, mais segura vai estar. Dalva o puxou para um abraço apertado, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente. Você é tão pequeno ainda, meu filho. Não deveria estar carregando esses pesos. Preciso ajudar, mãe. Ele me salvaria se a situação fosse inversa. E quando tudo terminar, nossas vidas vão melhorar. Promete que vai melhorar. Mãe e filho ficaram abraçados por longos minutos, compartilhando um momento de compreensão silenciosa. Dalva não fez mais perguntas, respeitando o pedido do filho, mas a partir daquela noite ficou ainda mais vigilante, sempre de olho nos arredores da casa, sempre garantindo que seus filhos estavam seguros. Enquanto isso, no escritório da Perdigão Distribuidora, Otávio Perdigão estava tendo sua própria crise. Sentado na cadeira que pertencera a seu irmão, olhando pela janela para a cidade de Londrina, que se estendia lá embaixo, sentia um vazio que todo o dinheiro roubado não conseguia preencher. Rubens entrou sem bater, carregando mais papéis para serem assinados. Precisa assinar estes aqui. Última leva de transferências antes que tudo se torne irreversível. Otávio pegou os papéis, mas não os assinou imediatamente. Rubens, você tem certeza de que meu irmão não vai reaparecer? O advogado sorriu friamente. Impossível. Mesmo que por algum milagre tenha sobrevivido àquela noite, estaria em algum hospital facilmente rastreável. Não temos notícia nenhuma dele em semanas. Ele se foi, Otávio. Aceite e aproveite sua nova posição. Mas Otávio não conseguia aproveitar. Uma parte dele, profundamente enterrada sob camadas de inveja e ressentimento, ainda lembrava do irmão mais velho que havia sido seu herói na infância. Lembrava de Inácio ensinando-o a andar de bicicleta, protegendo-o de valentões na escola, comemorando suas pequenas vitórias. Como haviam chegado a esse ponto? Quando o amor fraternal havia se transformado em ódio destrutivo. A verdade que Otávio não queria admitir nem para si mesmo estava guardada em um envelope, que mantinha trancado na gaveta mais baixa da sua escrivaninha. Dentro estava o diagnóstico médico que havia recebido 3 meses antes do ataque a Inácio. Câncer pancreático avançado, inoperável, prognóstico de 8 a 12 meses de vida. Aquele papel amarelado representava sua sentença final, e foi o que o empurrara para os braços de Rubens e sua conspiração elaborada. Não era apenas ganância que o motivava. Era o desespero de um homem que queria deixar algo para sua família antes de partir definitivamente. Sua esposa, seus 2 filhos adolescentes, mereciam segurança financeira que ele nunca conseguira proporcionar, vivendo à sombra do irmão bem-sucedido. Mas agora, roubando tudo de Inácio, sentia que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno possível. O envelope que Noêmia conseguiu entregar na semana seguinte através de Ícaro mudaria tudo. Dentro havia cópias de e-mails entre Rubens e um contador chamado Henrique Moreira, detalhando não apenas as transferências fraudulentas, mas também um esquema complexo de notas fiscais falsas que desviava mercadorias da empresa para serem vendidas no mercado paralelo. O contador havia sido recrutado por Rubens há quase 1 ano, muito antes do ataque a Inácio, provando que a conspiração era mais antiga e profunda do que qualquer um imaginava. Mas o documento mais chocante estava no fundo do envelope. Era uma cópia de um laudo médico com o nome de Otávio Perdigão. Quando Inácio leu o diagnóstico de câncer terminal, seu rosto perdeu toda a cor. Ficou em silêncio por longos minutos, segurando o papel com mãos que tremiam visivelmente. Meu irmão está doente, disse finalmente, sua voz apenas um sussurro rouco. Está morrendo. Por isso fez tudo isso. Não foi apenas ganância. Foi desespero. Ícaro, sentado no chão do barraco ao lado de Tertuliano, observava a dor genuína no rosto do empresário. Isso muda alguma coisa? Perguntou o menino. Inácio olhou para o laudo médico por mais alguns segundos, antes de cuidadosamente dobrá-lo e colocá-lo de volta no envelope. Muda tudo e não muda nada ao mesmo tempo.
Ele ainda tentou me eliminar, ainda roubou minha empresa, ainda destruiu tudo que construímos juntos como família. Mas agora entendo o porquê. Fez uma pausa, limpando os olhos que começavam a lacrimejar. Quando nossos pais faleceram, prometi a eles que sempre cuidaria de Otávio. Ele era o caçula, sempre foi mais frágil, mais inseguro. Eu quebrei essa promessa de alguma forma. Falhei com ele de maneiras que nem percebi. Tertuliano acendeu um cigarro e falou com a sabedoria de quem já havia vivido muitas décadas. Às vezes, senhor Inácio, cuidar de alguém não significa dar-lhes tudo o que querem. Seu irmão precisava construir algo por conta própria, sem viver na sua sombra. Mas em vez de fazer isso, escolheu tentar tirar o que era seu. Isso não é culpa sua. Valdemar chegou naquela noite com notícias urgentes. Seu rosto estava tenso e ele mal esperou sentar antes de começar a falar. Descobri algo importante hoje. Rubens foi visto saindo do cartório com documentos. Consegui conversar com um funcionário de lá que me deve um favor. Rubens estava tentando registrar uma procuração retroativa, falsificando a data, para fazer parecer que você havia dado poderes a Otávio há meses. Inácio bateu o punho na mesa improvisada. Cada dia eles cavam mais fundo. Cada dia criam mais mentiras para sustentar as anteriores. Mas tem mais. Valdemar se inclinou para a frente. Noêmia descobriu que há um gerente de operações envolvido no esquema. Marcos Vilela. Ele trabalha no depósito. Está facilitando o desvio de mercadorias, falsificando registros de entrada e saída. Ela tem fotos dele encontrando-se com Rubens em horários estranhos, fora do expediente. Quantas pessoas Rubens corrompeu? Perguntou Inácio, a frustração evidente em sua voz. Quantos dos meus funcionários ele virou contra mim? Não muitos, na verdade. Valdemar tentou oferecer algum conforto. A maioria permanece leal. Marcos era problemático desde antes, tinha dívidas de jogo. Rubens provavelmente o chantageou ou ofereceu dinheiro que ele não podia recusar. E o contador Henrique sempre foi ganancioso. Todos sabiam disso. Mas a base da empresa, os funcionários que trabalham com você há anos, eles sabem que algo está errado e estão apenas esperando por um sinal para agir. Foi então que Estela apareceu pela primeira vez no barraco, trazida por Valdemar através de um percurso complicado para garantir que não estava sendo seguida. Ela carregava uma pasta cheia de documentos bancários que espalhou sobre a mesa. Consegui rastrear o dinheiro mais longe do que esperava, disse ela, sua voz profissional, mas carregada de urgência. As contas nas Ilhas Cayman estão registradas em nome de uma empresa fantasma chamada Meridian Holdings. Fiz algumas pesquisas discretas e descobri que essa empresa foi criada por um escritório de advocacia em São Paulo, o mesmo escritório onde Rubens trabalhou antes de abrir seu próprio negócio aqui em Londrina. Então, ele planejava isso desde antes de vir para cá, concluiu Inácio. Otávio foi apenas uma ferramenta, alguém que Rubens identificou como vulnerável e manipulável. Exatamente. Estela apontou para números específicos nos extratos. E veja aqui, parte do dinheiro já está voltando para o Brasil, mas para contas diferentes. Rubens está preparando sua saída. Em poucas semanas, vai desaparecer com milhões, deixando Otávio segurando toda a responsabilidade legal. Otávio não sabe que Rubens vai abandoná-lo? Perguntou Ícaro, que havia ficado quieto ouvindo tudo. Duvido. Estela olhou para o menino com simpatia. Seu irmão provavelmente acredita que estão sendo parceiros iguais. Mas Rubens é um predador profissional. Já fez isso antes em outras empresas. Eu pesquisei o histórico dele. Há rumores de 3 outras situações similares nos últimos 10 anos, sempre saindo impune porque as vítimas estavam mortas ou impossibilitadas de testemunhar. A palavra pairou no ar como um fantasma. Inácio fechou os olhos processando a informação. Então eu tive sorte. Se Ícaro não tivesse me encontrado naquela manhã, eu seria apenas mais uma vítima de Rubens Lacerda, e ele estaria livre para fazer o mesmo com outra pessoa em outra cidade. Naquele momento, todos no barraco compartilharam a compreensão silenciosa de que estavam enfrentando algo muito maior do que uma simples disputa empresarial. Estavam tentando parar um criminoso sistemático, alguém que havia transformado a destruição de vidas em um modelo de negócio lucrativo. Precisamos agir rápido, disse Valdemar.
O prazo está se aproximando. Temos provas suficientes. Inácio organizou todos os documentos que haviam reunido nas últimas semanas. Procurações falsificadas de Noêmia, extratos bancários de Estela, fotografias de reuniões suspeitas, e-mails detalhando a conspiração, o testamento de Clara provando que parte da empresa era intocável, registros de mercadorias desviadas. Temos montanhas de provas. Mas precisamos entregá-las às pessoas certas. Precisa ser alguém que não possa ser comprado ou intimidado. Foi Tertuliano quem sugeriu. Tem um promotor público novo na cidade, Dr. Fernando Quintana. Veio de Curitiba há 6 meses. Ouvi falar dele na praça. Pessoal comenta que é durão, não aceita propina, já colocou gente poderosa na cadeia. Se alguém pode ajudar, é ele. Valdemar concordou. Eu conheço alguém que trabalha no fórum. Posso conseguir uma reunião discreta. Mas, Inácio, você vai ter que aparecer pessoalmente. Vai ter que sair do esconderijo e se arriscar. Eu sei. Inácio se levantou, ainda sentindo dor nas costelas, mas já muito mais forte do que semanas atrás. Está na hora. Não posso mais ficar escondido enquanto eles destroem tudo. Mas preciso fazer isso do jeito certo. Preciso ter certeza de que, quando eu aparecer, tenho proteção garantida. Nos 3 dias seguintes, Valdemar trabalhou seus contatos cuidadosamente. Conseguiu marcar uma reunião com o Dr. Fernando Quintana, através de canais discretos, explicando apenas que tinha informações sobre corrupção empresarial em grande escala. O promotor, intrigado e sempre interessado em casos de crime de colarinho branco, aceitou se encontrar em um local neutro. A reunião foi marcada para uma manhã de sábado, em uma sala privada de um restaurante fechado que pertencia a um amigo de Tertuliano. Estavam todos nervosos, sabendo que aquele momento poderia mudar tudo, ou destruir suas últimas esperanças. Dr. Quintana chegou pontualmente, um homem de uns 40 anos, cabelos escuros bem cortados, óculos de armação moderna, vestindo jeans e camisa social mesmo no fim de semana. Tinha a postura de quem estava sempre avaliando, sempre analisando. Quando viu Inácio pela primeira vez, seus olhos se arregalaram ligeiramente. Senhor Perdigão, pensávamos que você estava viajando. Pensavam errado. Inácio estendeu a mão formalmente. Estou escondido porque tentaram me eliminar. Meu próprio irmão, um advogado corrupto e uma rede de criminosos conspiraram para roubar minha empresa e garantir que eu nunca pudesse denunciar. Durante as 3 horas seguintes, Inácio, auxiliado por Valdemar, Noêmia, Estela e até o pequeno Ícaro, apresentaram todo o caso para o promotor. Mostraram cada documento, explicaram cada conexão, detalharam cada crime. Doutor. Quintana fazia perguntas afiadas, verificava datas, pedia esclarecimentos. Sua expressão permaneceu neutra durante a maior parte da apresentação, mas seus olhos revelavam uma intensidade crescente. Quando terminaram, o promotor ficou em silêncio por longos minutos, revisando seus próprios apontamentos. Finalmente olhou para Inácio com uma seriedade absoluta. Senhor Perdigão, o que vocês reuniram aqui é suficiente para processar pelo menos 8 pessoas por crimes que vão de falsificação de documentos até tentativa de apropriação indébita e lavagem de dinheiro internacional. Fez uma pausa. Mas preciso ser honesto com você. Casos assim são complexos, demoram meses para ir a julgamento, e pessoas com os recursos que Rubens Lacerda aparentemente tem costumam encontrar maneiras de escapar. Então não há nada que possamos fazer? Perguntou Valdemar, a frustração evidente. Não disse isso. Dr. Quintana se inclinou para a frente. Disse que é complexo, mas também é sólido. Vocês fizeram um trabalho investigativo que muitas vezes a própria polícia não consegue fazer. Com essas provas, posso conseguir mandados de busca e apreensão. Posso congelar contas bancárias, posso impedir as transferências finais antes que se tornem irreversíveis. Olhou para Inácio. Mas vai exigir que você saia completamente do esconderijo, que faça uma denúncia formal, que fique sob proteção policial enquanto processamos o caso. Estou pronto, disse Inácio sem hesitação. Esconder-me não vai resolver nada. Chegou a hora de enfrentar isso de frente. E seu irmão? Perguntou o promotor. Você sabe que ele também será processado, que pode enfrentar prisão?
Inácio baixou os olhos, a dor visível em seu rosto. Sei que ele está doente, que tem pouco tempo de vida. Isso torna tudo mais trágico. Mas ele fez suas escolhas, e eu não posso deixar que essas escolhas destruam tudo que construí, tudo que minha falecida esposa queria que fosse usado para ajudar os outros. Dr. Quintana assentiu respeitosamente. Então vamos começar segunda-feira cedo. Vou preparar toda a documentação necessária, coordenar com a Polícia Federal porque há elementos de crime internacional e garantir que, quando agirmos, seja de forma rápida e decisiva. Olhou para cada pessoa na sala. Vocês todos vão precisar dar depoimentos formais. Estão preparados para isso? Todos acenaram afirmativamente. Ícaro, sentado quieto em um canto, sentiu uma mistura de medo e alívio. Finalmente, depois de semanas de segredos e perigos, as coisas estavam chegando a uma resolução. Mas sabia que os próximos dias seriam os mais perigosos de todos. Naquele mesmo sábado à tarde, algo aconteceu que ninguém esperava. Um dos seguranças de Otávio apareceu no bairro onde Ícaro morava, fazendo perguntas sobre um menino que vendia balas perto da empresa. Algumas pessoas, sem saber da situação real, mencionaram casualmente que conheciam Ícaro Saldanha, que morava ali perto com a mãe faxineira. Quando Ícaro chegou em casa naquela noite, encontrou sua mãe visivelmente nervosa. "Um homem esteve aqui perguntando por você", disse Dalva, segurando os ombros do filho com força. "Homem grande, de terno, com cara de quem não presta. Perguntou seu nome, onde você trabalhava, com quem você andava." Ícaro sentiu o sangue gelar em suas veias. Descobriram. De alguma forma, apesar de todos os cuidados, haviam conectado ele a Inácio. "O que a senhora disse?" "Disse que você só vende balas para ajudar em casa, que não anda com ninguém especial." Dalva puxou o filho para um abraço apertado. "Ícaro, preciso saber agora. Você está em perigo de verdade?" O menino não podia mais mentir. "Sim, mãe, mas vai acabar em breve. Segunda-feira a polícia vai agir, vai prender as pessoas ruins. Só preciso ficar escondido até lá." Dalva não hesitou nem um segundo. Pegaram algumas roupas, comida e foram direto para a casa de uma tia dela que morava em outro bairro distante. Os irmãos menores de Ícaro, confusos mas obedientes, foram junto. Aquela noite, a família Saldanha dormiu apertada em um cômodo que não era deles. Mas pelo menos estavam juntos e seguros. A segunda-feira amanheceu fria e nebulosa em Londrina, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração para o que viria. Dr. Fernando Quintana havia trabalhado todo o fim de semana preparando a operação. Coordenou com a Polícia Federal, conseguiu mandados de busca e apreensão para 5 locais diferentes, organizou equipes para executar tudo simultaneamente às 6 da manhã, antes que qualquer um dos envolvidos pudesse reagir ou destruir provas. Inácio passou a noite anterior em uma delegacia, sob proteção policial. Não conseguiu dormir, sua mente revivendo tudo o que havia acontecido desde aquela manhã terrível no córrego. Pensava em Otávio, no irmão caçula que ele havia protegido durante toda a infância, imaginando em que momento exato o amor fraternal havia se transformado em ressentimento destrutivo. Pensava em Clara, sua falecida esposa, e como ela havia sido mais sábia que ele, criando aquela fundação beneficente que agora se revelava crucial para desfazer a conspiração. Mas principalmente pensava em Ícaro, aquele menino de 10 anos que havia arriscado tudo para ajudar um estranho. Um garoto pobre que tinha todos os motivos do mundo para apenas seguir seu caminho naquela manhã, para fingir que não havia visto nada, mas escolheu estender a mão. Era Ícaro quem havia tornado tudo possível, quem havia sido corajoso quando adultos teriam fugido de medo. Às 5:30 da manhã, as equipes policiais se posicionaram. Inácio estava em um veículo da Polícia Federal, acompanhado por Dr. Quintana e 2 agentes, estacionado a uma distância segura da Perdigão Distribuidora. Através do rádio, podiam ouvir as outras equipes se reportando, confirmando posições nos outros locais: a casa de Rubens Lacerda, o escritório do contador Henrique Moreira, o depósito onde Marcos Vilela trabalhava e a residência de Otávio Perdigão. Às 6 horas em ponto, Dr. Quintana deu a ordem. Todas as unidades podem executar.
Inácio observou de longe quando as viaturas entraram no estacionamento da empresa que ele havia construído do zero. Policiais federais saíram rapidamente, entraram no prédio com mandados nas mãos. Ele pode imaginar a confusão lá dentro, os seguranças sendo rendidos, Rubens tentando entender o que estava acontecendo, funcionários assustados sendo tranquilizados de que não estavam em problema. No rádio, começaram a chegar os relatórios. Equipe 2. Rubens Lacerda detido sem resistência. Computadores e documentos sendo apreendidos do escritório. Equipe 3. Contador Henrique Moreira tentou fugir pelos fundos. Detido no estacionamento. Equipe 4. Marcos Vilela no depósito. Encontramos um caminhão carregado com mercadorias que não constam no sistema de registro. E então veio o relatório que Inácio mais temia. Equipe 5. Na residência de Otávio Perdigão. Ele está aqui, mas a situação é delicada. Está muito doente, mal consegue levantar da cama. Esposa e filhos presentes, muito assustados. Doutor. Quintana olhou para Inácio com compaixão. Quer ir até lá? Preciso ir. Inácio sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Preciso vê-lo uma última vez. O trajeto até a casa de Otávio foi curto, mas pareceu durar uma eternidade. Era uma casa bonita em um bairro de classe média alta, com jardim bem cuidado e 2 carros na garagem. Otávio havia vivido confortavelmente, mas sempre na sombra do irmão mais bem-sucedido. Agora estava ali, em uma cama de hospital improvisada na sala de estar, rodeado por equipamento médico, com sua esposa e 2 filhos adolescentes chorando ao lado. Quando Inácio entrou, escoltado por policiais, mas já identificado como a vítima e não um criminoso, os olhos de Otávio se arregalaram. O homem que jazia na cama era uma sombra do que Inácio lembrava. Emagrecido drasticamente, pele amarelada, olhos fundos, mas ainda reconhecível como seu irmão. — Você está vivo, sussurrou Otávio, sua voz fraca e rouca. Pensei que você tivesse... Quase não sobrevivi. Inácio se aproximou lentamente da cama. Um menino me encontrou. Me salvou. Deu-me a chance de descobrir tudo o que você e Rubens fizeram. Otávio fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas laterais de seu rosto. Eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Não era para ser assim. Rubens disse que você só seria afastado, que não te machucaríamos, que você teria dinheiro suficiente para viver bem em outro lugar. Mas então, ele me deixou naquele galpão e tudo saiu do controle. Inácio sentou-se na cadeira ao lado da cama, consciente de que a esposa e filhos de Otávio observavam tudo em silêncio horrorizado. Você sabe que Rubens ia te abandonar? Que ele estava preparando sua fuga com quase todo o dinheiro roubado? Você era apenas uma ferramenta para ele, Otávio. Ele te usou. Usou sua doença. Usou seu desespero. Eu sei. Otávio abriu os olhos novamente. Descobri alguns dias atrás. Achei documentos que ele havia deixado no escritório. Mas já era tarde demais. Eu já havia feito coisas horríveis demais. Não havia mais volta. Sua mão tremeu quando tentou alcançar a de Inácio. Você pode me perdoar? Sei que não mereço. Sei que o que fiz é imperdoável, mas preciso saber antes de partir. Inácio segurou a mão fina e frágil de seu irmão, sentindo a pele fria e seca. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Eu te perdoo, Otávio. Não porque o que você fez não foi terrível, mas porque você é meu irmão. Porque nossos pais te confiaram a mim e eu falhei em te dar o que você realmente precisava. Você nunca falhou comigo. Otávio apertou fracamente a mão de Inácio. Eu é que sempre tive inveja, sempre me senti menor. Você construiu um império enquanto eu apenas administrava as partes que você me dava. Mas percebo agora que o problema não era você me dar pouco. Era eu não ter coragem de construir algo meu. Tossia, e sua esposa rapidamente limpou sua boca com um pano. Minha família, por favor, cuide deles quando eu partir. Não os deixe pagar pelos meus erros. Inácio olhou para a esposa de Otávio e para os 2 adolescentes que eram seus sobrinhos. Vou cuidar deles. Prometo. Doutor. Quintana, que havia permanecido discretamente perto da porta, se aproximou. Senhor Perdigão, precisamos do depoimento formal do seu irmão. Mas, dadas as circunstâncias, podemos fazê-lo aqui mesmo, agora, com um médico presente.
Otávio deu seu depoimento ali, deitado na cama, admitindo tudo. Confirmou que Rubens havia planejado tudo, que ele havia sido manipulado através de seu desespero pela doença, que sabia das falsificações e transferências ilegais. Implicou o advogado completamente, forneceu senhas de contas. Revelou locais onde documentos adicionais estavam escondidos. Era como se, finalmente livre do peso das mentiras, pudesse respirar pela primeira vez em meses. Quando terminaram, Inácio pediu alguns minutos a sós com o irmão. Os policiais e o promotor saíram respeitosamente, dando privacidade para os dois homens que haviam sido tão próximos e haviam se perdido tão completamente. Você se lembra quando éramos crianças? Perguntou Otávio com voz fraca. Costumávamos construir fortes com lençóis na sala de estar, fingindo que éramos exploradores descobrindo mundos novos. Lembro. Inácio sorriu através das lágrimas. E você sempre insistia em ser o capitão da expedição, mesmo sendo mais novo. Porque você sempre me deixava ser, sempre me protegia, sempre garantia que eu me sentisse importante. Otávio fechou os olhos, cansado. Onde eu perdi isso? Quando deixei de ver você como meu protetor e comecei a ver como meu adversário? Quando o mundo nos disse que sucesso é medido em dinheiro e poder, não em amor e conexão. Inácio limpou os olhos. Mas estou aprendendo, Otávio. Um menino de 10 anos, vivendo na pobreza mais dura que você pode imaginar, me ensinou mais sobre o que realmente importa do que todos os meus anos construindo empresas. Gostaria de conhecê-lo. Otávio abriu os olhos uma última vez. Para agradecer por salvar meu irmão. Para pedir desculpas por tê-lo colocado em perigo. Você vai conhecê-lo. Prometo trazer Ícaro aqui antes que... enquanto ainda houver tempo. Obrigado, Inácio. Por tudo. Por me perdoar quando eu não mereço. Por cuidar da minha família. Por ser o irmão que sempre foi, mesmo quando eu não fui. Enquanto isso, em diferentes partes de Londrina, a operação policial revelava a extensão completa da conspiração. No escritório de Rubens, encontraram não apenas evidências relacionadas ao caso Perdigão, mas também documentos ligando-o a outros esquemas similares em diferentes estados. Havia contratos falsos, procurações fraudulentas, até fotografias de pessoas que aparentemente haviam sido vítimas anteriores do advogado. No banco, com os mandados judiciais em mãos, conseguiram bloquear as transferências finais que iriam drenar completamente as contas da Perdigão Distribuidora. Stella, que havia sido fundamental na investigação, estava lá para ajudar a polícia a navegar pelos registros complexos. Conseguiram rastrear até o último centavo, identificar todas as contas fantasmas, mapear toda a rede de lavagem de dinheiro. No depósito, encontraram não apenas o caminhão carregado ilegalmente, mas também registros de meses de desvios sistemáticos. Marcos Vilela, confrontado com as provas, desmoronou completamente e confessou tudo, implicando outros 2 funcionários menores que haviam sido coagidos a participar. Quando Inácio finalmente voltou à Perdigão Distribuidora oficialmente, escoltado por Dr. Quintana e equipes policiais, foi recebido com aplausos emocionados dos funcionários leais. Valdemar estava lá, com lágrimas nos olhos, abraçando o patrão que considerava um irmão. Noêmia estava lá, sua lealdade finalmente validada e reconhecida. Dezenas de outros funcionários que haviam trabalhado silenciosamente, esperando por este dia, estavam lá. Todos eles testemunhas de que nem todo mundo havia sido corrompido, que ainda havia bondade e integridade no mundo. Mas a pessoa que Inácio mais queria ver não estava lá. Ícaro ainda estava escondido com sua família, esperando confirmação de que era seguro voltar. Inácio pegou o telefone emprestado de Valdemar e ligou para o número que o menino havia deixado. Ícaro. É o senhor Inácio. Está acabado. A polícia prendeu todos. Você está seguro agora. Pode voltar para casa. Do outro lado da linha, Inácio podia ouvir o alívio na voz do menino. Conseguimos então? Realmente conseguimos? Conseguimos, Ícaro. Graças a você. Nada disso seria possível sem sua coragem, sem sua bondade em ajudar um estranho naquele córrego. Fez uma pausa. Quer vir aqui na empresa? Tem muitas pessoas que querem conhecer o herói que salvou tudo. Ícaro foi até lá naquela tarde,
acompanhado por sua mãe Dalva, que finalmente soube toda a história. Quando entraram no prédio da Perdigão Distribuidora, foram recebidos como dignitários. Funcionários faziam fila para agradecer ao menino, para apertar sua mão pequena e magra. Valdemar o abraçou como se fosse seu próprio filho. Noêmia chorou ao conhecê-lo pessoalmente. Stella trouxe chocolates caros que Ícaro nunca havia provado antes. Mas o momento mais emocionante foi quando Inácio se ajoelhou na frente do menino, ficando na altura dos seus olhos, e disse na frente de todos: Ícaro Saldanha, você me salvou de uma forma que vai muito além de me tirar daquela água gelada. Você me lembrou do que realmente importa na vida. Me ensinou sobre coragem, sobre bondade desinteressada, sobre fazer o que é certo mesmo quando é perigoso. Retirou um envelope do bolso interno do paletó. Isto é apenas o começo do que prometi. Universidade completa para você e seus irmãos, casa nova para sua família, emprego digno para sua mãe se ela quiser. Mas mais importante que tudo isso, você ganhou um amigo para a vida toda. Alguém que nunca vai esquecer o que você fez. Dalva, que estava ao lado do filho, tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Nunca havia imaginado que seu filho pequeno estivesse envolvido em algo tão grande, tão perigoso. Estava com medo, estava com raiva por não ter sido avisada antes, mas, acima de tudo, estava orgulhosa. Orgulhosa do menino corajoso e de bom coração que havia criado em meio a todas as dificuldades. Naquela noite, Inácio levou Ícaro e Dalva para conhecer Otávio. O trajeto foi silencioso, pesado, com a antecipação do encontro. Quando chegaram à casa, a esposa de Otávio os recebeu com gratidão nos olhos. Ele está esperando por vocês. Está mais fraco, mas quis ficar acordado para conhecer o menino. Inácio entrou primeiro com Ícaro, Dalva esperando respeitosamente na sala de espera. Otávio estava exatamente como Inácio o havia deixado pela manhã, talvez um pouco mais pálido, um pouco mais perto do fim inevitável. Otávio, este é Ícaro, o menino que me salvou. Ícaro se aproximou timidamente da cama onde Otávio jazia. O homem que havia tentado eliminar Inácio agora parecia inofensivo, frágil, humano em sua vulnerabilidade completa. Otávio estendeu uma mão trêmula, e o menino, após um momento de hesitação, assegurou gentilmente. Obrigado, sussurrou Otávio com dificuldade. Obrigado por salvar meu irmão, por me dar a chance de pedir perdão antes do fim. Lágrimas escorriam pelos cantos de seus olhos. Você é tão jovem, mas tem um coração maior que muitos adultos que conheci. Ícaro não sabia o que dizer. Olhou para Inácio, procurando orientação, e o empresário acenou encorajadoramente. O menino respirou fundo e falou com a honestidade simples que era sua marca. Eu só fiz o que minha mãe sempre me ensinou. Ajudar quem precisa, não importa quem seja. Sua mãe é uma mulher sábia. Otávio tossia fracamente. Meus filhos, eles vão ficar sem pai em breve. Vão carregar o peso do que eu fiz. Olhou para Inácio com súplica nos olhos. Você prometeu cuidar deles. E vou cumprir, garantiu Inácio. Eles são meus sobrinhos, são família. Não vão pagar pelos seus erros. Otávio sorriu fracamente, um sorriso de gratidão e alívio. Depois voltou sua atenção para Ícaro. Menino, quando você crescer, vai entender que as pessoas não são simplesmente boas ou más. Somos complicados, fazemos escolhas terríveis por razões que parecem certas no momento. Espero que você nunca precise fazer as escolhas que eu fiz, que nunca sinta o desespero que me levou a trair meu próprio irmão. Ícaro assentiu, sem completamente entender, mas sentindo o peso das palavras. O senhor está arrependido? Mais do que palavras podem expressar. Otávio fechou os olhos, exausto. Mas arrependimento não desfaz o mal que causamos. Só nos dá a chance de fazer as pazes antes de partir. Depois de alguns minutos, Otávio adormeceu, sua respiração superficial e irregular. Inácio e Ícaro saíram silenciosamente. Na sala de estar, os filhos de Otávio, um rapaz de 16 e uma moça de 14, olhavam para Inácio com medo e esperança misturados. Vocês dois vão ficar bem, disse Inácio firmemente. Sei que agora está tudo confuso e assustador, mas prometo que vou garantir que tenham tudo o que precisam.
Educação, segurança, oportunidades. Seu pai cometeu erros terríveis, mas vocês não são responsáveis por isso. A moça começou a chorar, e sua mãe a abraçou firmemente. O rapaz, tentando ser forte, apenas acenou com a cabeça, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. As semanas seguintes foram de reconstrução e transformação. Rubens Lacerda enfrentou acusações em múltiplos estados, com evidências conectando-o a uma rede de crimes financeiros que havia destruído várias empresas ao longo dos anos. Seria julgado e, provavelmente, passaria décadas na prisão. O contador Henrique e o gerente de depósito Marcos também foram processados, mas fizeram acordos fornecendo mais evidências em troca de penas reduzidas. Otávio Perdigão faleceu apenas 3 semanas após a operação policial, em casa, cercado por sua família. Inácio estava lá segurando a mão do irmão nos momentos finais, sussurrando perdão e amor. Apesar de tudo o que havia acontecido, Inácio chorou genuinamente pela perda do irmão, pelo desperdício de uma vida que poderia ter sido diferente, pelas possibilidades que nunca se realizariam. No funeral, Inácio deu um discurso honesto e tocante. Falou sobre o irmão que ele havia conhecido na infância, o menino inseguro, mas cheio de potencial. Falou sobre como a inveja e o desespero podem transformar pessoas boas em suas piores versões. Falou sobre perdão, sobre segundas chances que às vezes chegam tarde demais, sobre a importância de não deixar o trabalho e o sucesso nos afastar das pessoas que amamos. Ícaro estava lá com sua família, vestindo pela primeira vez na vida um terno novo que Inácio havia insistido em comprar para ele. Dalva estava ao seu lado, usando um vestido simples mas bonito, ainda se ajustando à ideia de que suas vidas haviam mudado tão drasticamente. Os 2 irmãos menores de Ícaro estavam limpos e bem alimentados, com a saúde já melhorando, graças ao acesso a tratamento médico adequado. Depois do funeral, Inácio cumpriu todas as promessas que havia feito. A família Saldanha foi mudada para uma casa nova, simples mas confortável, com 3 quartos, banheiro completo, cozinha equipada em um bairro seguro. Dalva recebeu ofertas de trabalho muito melhores do que limpar casas, incluindo um cargo administrativo na própria Perdigão Distribuidora, se quisesse. Mas ela escolheu algo diferente. Com a segurança financeira garantida, decidiu finalmente terminar seus estudos, que havia abandonado quando engravidou jovem, fazendo supletivo à noite e sonhando em um dia fazer faculdade de pedagogia. Ícaro foi matriculado em uma escola particular de qualidade, onde pela primeira vez teve acesso a professores dedicados, material didático adequado, computadores e biblioteca. No início foi difícil, estava anos atrás dos outros alunos em muitas matérias, mas o menino tinha uma determinação férrea. Estudava horas todos os dias recuperando o tempo perdido. Seus professores ficavam impressionados com sua maturidade, com sua sede de conhecimento, sem saber toda a história extraordinária que ele havia vivido. A Perdigão Distribuidora foi completamente reestruturada. Inácio implementou novos sistemas de fiscalização, contratou auditores independentes, estabeleceu conselhos consultivos com participação dos funcionários. Mas a mudança mais significativa veio quando ativou formalmente a Fundação Beneficente que Clara havia criado. A Fundação Clara Perdigão começou a funcionar oficialmente, usando os 40% de lucros que a falecida esposa havia destinado para ajudar famílias carentes de Londrina. O primeiro grande projeto da Fundação foi criar um centro educacional no bairro onde Ícaro havia crescido, oferecendo reforço escolar gratuito, aulas de informática, biblioteca comunitária e até oficinas profissionalizantes para jovens. Inácio insistiu que o centro fosse chamado de Centro Educacional Ícaro Saldanha, uma homenagem ao menino que havia mudado sua vida. Ícaro ficou sem palavras quando soube. Um prédio inteiro com seu nome, ajudando crianças como ele havia sido, dando oportunidades que ele nunca teve. Era mais do que poderia ter imaginado em seus sonhos mais loucos. Na inauguração do centro, 6 meses após o resgate de Inácio, Ícaro foi convidado a cortar a fita. Estava nervoso, suas mãos tremendo enquanto segurava a tesoura grande, mas quando olhou para sua mãe orgulhosa ao lado,
para Inácio, que sorria encorajadoramente, para Valdemar, Noêmia, Estela, Tertuliano e todas as outras pessoas que haviam se tornado parte desta história extraordinária, sentiu uma coragem que não sabia que possuía. Quando eu encontrei o Sr. Inácio naquele córrego, disse Ícaro para a multidão reunida, sua voz fina, mas clara, eu era apenas um menino pobre que acordava cedo para catar material reciclável. Não sabia que estava começando uma aventura que mudaria minha vida e a vida da minha família. Olhou diretamente para Inácio. Mas aprendi que ajudar os outros, mesmo quando é difícil, mesmo quando temos medo, é sempre a escolha certa. E espero que este centro ajude outras crianças a terem as oportunidades que eu estou tendo agora. A plateia aplaudiu calorosamente. Dalva chorava de orgulho. Inácio tinha lágrimas nos olhos, lembrando-se daquele menino franzino e assustado que havia estendido a mão para salvá-lo quando ninguém mais estava lá. Os anos passaram. Ícaro cresceu sob a orientação discreta, mas constante de Inácio, que se tornou uma figura paterna na vida do garoto. Ele se destacou na escola, sempre entre os melhores alunos, fascinado especialmente por história e direito. Quando chegou a hora de escolher uma carreira, decidiu estudar direito, inspirado por tudo que havia presenciado, querendo usar a lei para proteger os vulneráveis e punir os que abusavam de poder. Inácio pagou toda a universidade, mas insistiu que Ícaro trabalhasse meio período durante os estudos, primeiro como estagiário na própria Perdigão Distribuidora, depois em um escritório de advocacia especializado em direitos humanos. Queria que o garoto entendesse o valor do trabalho, que não se tornasse dependente apenas de generosidade alheia, que construísse seu próprio caminho. Durante esse tempo, Inácio também mudou profundamente. Não era mais o empresário obcecado que havia sido antes. Passou a delegar mais responsabilidades, a confiar em seus gerentes, a valorizar o tempo com as pessoas que amava. Todo sábado, sem falta, jantava na casa da família Saldanha, sentando-se àquela mesa que não era mais torta nem pequena, compartilhando histórias e risadas em um ambiente simples, mas acolhedor. Ali, naquele cômodo humilde, mas cheio de amor, Inácio encontrava uma paz que seu escritório luxuoso nunca havia proporcionado. Ele também manteve sua promessa com os filhos de Otávio. Pagou universidades para ambos, ajudou-os a encontrar seus próprios caminhos, sempre lembrando-os de que não eram definidos pelos erros do pai. O rapaz se formou em administração e acabou trabalhando na Perdigão Distribuidora, provando-se um funcionário dedicado e honesto. A moça estudou psicologia, talvez buscando entender as complexidades humanas que haviam levado seu pai por aquele caminho destrutivo, e hoje trabalhava na Fundação Clara Perdigão, ajudando famílias em situações de crise. Valdemar foi promovido a vice-presidente da empresa, reconhecimento por sua lealdade inabalável. Noêmia continuou como secretária de Inácio até sua aposentadoria merecida, quando recebeu uma festa emocionante com todos os funcionários. Estela foi promovida no banco, sua integridade e competência finalmente reconhecidas. Tertuliano, o velho sábio que havia abrigado Inácio em seu barraco, recebeu uma casa nova e uma pensão vitalícia, passando seus últimos anos com dignidade e conforto que sempre mereceu, mas raramente teve. Quando Ícaro se formou em Direito aos 23 anos, Inácio estava na plateia junto com Dalva e os irmãos de Ícaro, aplaudindo mais alto que qualquer um. O menino que havia salvado um empresário de um córrego gelado agora era um advogado, preparado para lutar por justiça, para dar voz aos que não tinham, para continuar a missão de tornar o mundo um pouco mais justo. Na festa de formatura, em um salão simples mas alegre, Inácio fez um brinde. Levantou sua taça e falou para todos os presentes, sua voz carregada de emoção. Há 13 anos, eu perdi tudo. Minha empresa, minha segurança, quase minha vida. Estava jogado em um córrego gelado sozinho, traído por meu próprio sangue, esperando o fim. Mas então um menino de 10 anos, que tinha todos os motivos para simplesmente passar pelo problema de um estranho, escolheu estender a mão. Olhou diretamente para Ícaro, que agora era um jovem homem forte e confiante. Ícaro, você não apenas salvou minha vida naquele dia. Você me ensinou o que realmente importa, que riqueza não está em contas bancárias, mas em conexões genuínas.
Que sucesso não é medido em propriedades, mas em vidas tocadas positivamente. Que família não é apenas sangue, é escolha e amor. Ergueu a taça mais alto. A todos vocês aqui presentes, que foram parte desta jornada extraordinária, obrigado. E a você, Ícaro, meu amigo, meu herói, minha maior lição de vida, obrigado por tudo. Ícaro se levantou, os olhos marejados, e abraçou Inácio em um abraço longo e apertado. Não precisavam de palavras. 13 anos de amizade, de confiança mútua, de experiências compartilhadas diziam tudo o que precisava ser dito. Enquanto a festa continuava ao redor deles, Ícaro olhou para sua mãe dançando com seus irmãos, já não mais crianças magras e doentes, mas jovens, saudáveis e cheios de sonhos. Olhou para os amigos que havia feito na universidade, para os professores que o haviam inspirado, para Valdemar e Noêmia e Estela, que haviam se tornado como tios para ele. E olhou para Inácio, o homem que havia entrado em sua vida de forma tão dramática e havia se tornado a presença constante mais importante. Naquele momento, Ícaro entendeu completamente que aquela manhã fria de junho, 13 anos atrás, quando ele poderia ter simplesmente ignorado aquele homem de terno jogado entre as pedras, havia sido o momento mais importante de sua vida. Não apenas porque mudou seu destino material, tirando-o da pobreza, mas porque lhe ensinou que pequenos atos de bondade podem ter consequências extraordinárias, que uma única escolha de fazer o que é certo pode alterar o curso de múltiplas vidas. Anos depois, quando Ícaro já era um advogado estabelecido, especializado em defender trabalhadores contra abusos corporativos e famílias contra injustiças burocráticas, ele frequentemente contava sua história para clientes desencorajados. Contava sobre aquela manhã gelada, sobre o empresário ferido, sobre a conspiração que desvendaram, sobre como a coragem de uma criança pobre havia derrubado uma rede criminosa sofisticada. E sempre terminava dizendo o que Inácio lhe havia ensinado através de anos de amizade, que não importa quão poderosos sejam os inimigos, quão impossível pareça a situação, sempre vale a pena lutar pelo que é certo. Que bondade não é fraqueza, é a maior força que existe. Que ajudar um estranho não é ingenuidade, é humanidade em sua expressão mais pura. A Fundação Clara Perdigão expandiu ao longo dos anos, abrindo centros educacionais em vários bairros carentes de Londrina, oferecendo bolsas de estudo, programas de saúde comunitária, apoio a empreendedores locais. Milhares de crianças passaram por seus programas, muitas delas encontrando oportunidades que seus pais nunca haviam tido. E em cada centro havia uma placa contando a história de como tudo começou, com um menino chamado Ícaro Saldanha, que salvou um homem chamado Inácio Perdigão de um córrego gelado, e como aquele ato simples de compaixão havia se transformado em uma onda de mudança positiva que tocava vidas até hoje. Inácio viveu muitos anos ainda, tempo suficiente para ver Ícaro se casar, ter filhos, construir uma carreira brilhante. Tempo suficiente para ver os filhos de Otávio crescerem e se tornarem pessoas boas, apesar da sombra do passado. Tempo suficiente para transformar completamente a Perdigão Distribuidora de uma empresa focada apenas em lucros em um modelo de responsabilidade social, onde funcionários eram tratados como família e parte dos ganhos sempre retornava para a comunidade. Quando finalmente chegou seu tempo de partir, já em idade avançada, Inácio estava em paz. Não havia mais arrependimentos sobre ter se isolado emocionalmente, sobre ter valorizado o trabalho acima de conexões. Havia aprendido, havia mudado, havia se tornado uma pessoa melhor. E tudo graças a um menino de 10 anos que, em uma manhã fria de inverno, escolheu estender a mão para um estranho em perigo. No funeral de Inácio, Ícaro deu o discurso principal. Falou sobre aquele encontro improvável, sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado, sobre as lições que havia aprendido de um homem que começou como um desconhecido em um córrego, mas tornou-se o pai que ele nunca teve. Falou sobre perdão, sobre como Inácio havia perdoado o irmão que o traíra, sobre como aquele perdão o havia libertado do peso da vingança. Falou sobre legado,
sobre como Inácio deixava muito mais do que uma empresa bem-sucedida. Deixava milhares de vidas transformadas, uma rede de bondade que continuaria se expandindo muito depois que ele se fosse. E enquanto falava, Ícaro olhou para o caixão onde jazia o homem que havia mudado sua vida e sentiu não tristeza, mas gratidão profunda. Gratidão por aquela manhã de junho quando seus caminhos se cruzaram. Gratidão por cada conversa compartilhada, cada lição aprendida, cada momento de amizade genuína. Gratidão por ter tido a coragem de estender a mão quando poderia ter simplesmente seguido em frente. A história de Inácio e Ícaro tornou-se conhecida em Londrina, contada e recontada, às vezes com detalhes exagerados, mas sempre preservando a essência da verdade. Tornou-se um exemplo de como as ações de uma pessoa podem impactar profundamente, não apenas sua própria vida, mas as vidas de incontáveis outros. De como bondade, coragem e integridade ainda importam em um mundo que frequentemente parece recompensar o oposto. O Centro Educacional Ícaro Saldanha continua funcionando até hoje, agora dirigido por um dos irmãos mais novos de Ícaro, que se formou em pedagogia, seguindo os passos da mãe. A Perdigão Distribuidora permanece uma das empresas mais respeitadas da região, não apenas por seu sucesso financeiro, mas por seu compromisso com responsabilidade social. E a Fundação Clara Perdigão continua expandindo, tocando cada vez mais vidas, perpetuando o legado de uma mulher sábia que entendeu que riqueza verdadeira está em elevar os outros. Toda essa transformação, todo esse bem no mundo, pode ser rastreado até aquele momento singular. Uma manhã fria de junho. Um córrego gelado. Um menino pobre procurando garrafas para vender. Um empresário rico à beira da perda definitiva. E uma escolha simples mas profunda de ajudar, de estender a mão, de ver a humanidade em um estranho e agir com compaixão. Às vezes, as maiores histórias começam com os menores gestos. Às vezes, mudar o mundo começa com uma única mão estendida. E às vezes, salvar uma vida significa salvar muito mais do que apenas uma pessoa. Significa salvar todas as vidas que essa pessoa tocará, todas as mudanças positivas que serão criadas, toda a bondade que se espalhará como ondas em um lago tranquilo. A história de Ícaro e Inácio nos lembra que nunca somos pequenos demais para fazer diferença, nunca pobres demais para oferecer algo valioso, nunca jovens demais para demonstrar coragem. Nos lembra que em cada escolha que fazemos, em cada momento em que decidimos entre passar adiante ou estender a mão, estamos escrevendo não apenas nossa própria história, mas potencialmente a história de muitas outras pessoas cujas vidas tocaremos. E talvez, apenas talvez, se cada um de nós escolher ser um pouco mais como aquele menino de 10 anos naquela manhã gelada, escolher ver a humanidade nos outros, escolher ajudar mesmo quando é difícil, mesmo quando temos medo, o mundo pode se tornar um lugar onde histórias como esta não são exceções extraordinárias, mas a norma cotidiana de como vivemos juntos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ícaro e Inácio tenha tocado seus corações. Esta jornada de coragem, perdão e redenção nos mostra que pequenos atos de bondade podem transformar vidas de maneiras inimagináveis. Para continuar esta experiência emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem aqui ao lado fazendo um clique. Se esta narrativa ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida humana, os dilemas morais que todos enfrentamos e a capacidade extraordinária que temos de mudar nossas circunstâncias através de escolhas corajosas. Queremos saber de vocês. Já estenderam a mão para ajudar um estranho? Já viveram um momento que mudou completamente o rumo de suas vidas? Compartilhem suas histórias nos comentários, criem essa conexão conosco. Afinal, somos todos parte desta grande narrativa humana, cada um carregando histórias que merecem ser contadas e ouvidas. Não percam nossos próximos conteúdos, sempre trazendo narrativas que fazem você refletir sobre o que realmente importa. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês também podem ser o Ícaro na vida de alguém,
aquela pessoa que estende a mão no momento certo e muda tudo.